2 Timóteo capítulo 3, você pode ficar sentado, vou fazer essa leitura aqui com você, preste atenção nela. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 5, 5 versículos apenas. Essa leitura na nossa agenda, no calendário de leitura bíblica, é amanhã, capítulo 3 de 2 Timóteo. Hoje é o capítulo 2 de 2 Timóteo. E eu vou ler o capítulo 2 aqui junto com você. Olha que bênção, olha que diferente. Que diferente, uma bênção, não é? Amém? Então hoje você fala assim, pastor, já li, vai ler de novo. Pastor, não li, nem tinha me lembrado que era o capítulo 2. Já leu, ó, chegar em casa, já leu o capítulo 2, é a leitura de hoje. Mas eu quero primeiro ler aqui o texto em que nós vamos dar o ponto de partida inicial aqui. Capítulo 3, segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os seres humanos serão egoístas. Vê se parece com os últimos dias. Olha aqui a lista. Vê se parece. Eu acho que parece. Serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. Pausa aqui. Sabe o que é afeição natural? É aquela mãe que deixa um bebê recém-nascido numa lixeira. Perdeu o afeto natural. Quem é mãe sabe como que é esse afeto. É algo que não se explica. Não tem no dicionário uma palavra que dê conta do amor e daquela apego que tem a um filho. É ou não é? Amém, mães? É? Eu sei disso. Sou pai e vejo isso. Sem afeto natural. Sem afeição natural. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Conhece esse tempo? Pessoas não têm mais domínio de si, levados pelas suas vontades, seus desejos, levados por volúpias, desejos descontrolados, e cada um viva com a sua verdade. A verdade se tornou subjetiva, relativa. Cada um tem a sua. Parece? Nos dias de hoje? Vamos lá. Cruéis, inimigos do bem. Que forte. Inimigos do bem. Não só não fazem o bem, mas são inimigos de quem faz o bem. Conhece gente assim? Eu conheço. A gente vê no noticiário o tempo todo. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, parece que é bom, parece uma pessoa bondosa, mas negando o poder dela. Fique longe tanto destes, fique longe também destes, só até aqui. Depois vai entrar um contexto maior. A gente vê aqui uma lista que, como eu disse, não é algo que a gente desconheça. Tem muito a ver com os nossos dias. Observe que quando Paulo ele vai mencioná-los nessa lista, diz que eles existirão ainda. Quando Paulo escreveu essa carta há 2000 anos atrás, quase 2000 anos, ele está tendo um olhar, uma perspectiva de lá nos últimos dias, vai ter esse tipo de gente. Aí ele vai listando. Gente gananciosa, gente maliciosa, gente crítica, pessimista. Todo tipo de gente ruim. O ponto central é gente desconecta de Deus. E a gente sabe que o pecado original do homem não são os chamados pecados morais. É o pecado da autonomia, da independência. Eu faço o que eu quero. E deixa eu criar a minha própria moral, as minhas regras, meu corpo, minha regra. E daí por aí por diante. Então as pessoas cada vez mais, elas estão vivendo longe de Deus. E há um risco muito grave, muito grande, viver longe de Deus. Muito grande. E nós nesses dias precisamos tocar a trombeta.
Sabe o que é tocar a trombeta em Sião? É um texto profético também da Bíblia que diz: toca a trombeta em Sião. Se eu não me engano, é o profeta Joel, eu acho que é o Joel que fala isso. Significa que a gente tem que anunciar, denunciar, falar assim: Deus te ama, mas Deus não te quer assim. O amor não significa ausência de condição, de princípio. Eu amo minha esposa e quando comecei a amá-la, eu entendi o DNA dela. Vou me adequar ao DNA dela e dela ao meu. Eu amo a Deus e percebi o seu amor. Ele vai me adequar a mim? Não, eu vou me adequar a Ele. Eu vou olhar para Deus, eu quero agradá-lo. Eu quero evitar aquilo que te entristece. Porque nós, como cristãos, não pecamos. É por causa de manter uma imagem de bonzinho? Não é não. É que a gente olha para Deus e fala assim: tu me ama tanto que eu não tenho coragem de pecar contra ti. Se você tiver esse pensamento e esse critério, os ditos pecados ocultos não dominarão mais a sua vida. Não dominarão. Você, quando pensar assim: vou pecar, não tem ninguém olhando. Puxa, mas é contra Deus. Deus está olhando, Deus está vendo. Por amá-lo, eu não vou pecá-lo. O que, primeiramente, me motiva a não pecar é o amor. Mas não é só o amor, é também o temor. É o temor. Temer não é ter medo. O temor é um respeito a alguém que é santo, que é puro. E que vou ferir essa santidade. Pecado é ferir a santidade de Deus. No original significa errar o alvo. Mas é ferir Deus. Ferir a santidade de Deus. A Bíblia fala assim: não entristeçais o Espírito Santo. Quando você estiver tentado a pecar, você lembra assim: cara, eu vou entristecer alguém. E aí a gente tem esse cuidado no corpo de Cristo, que dirá com o Espírito Santo. Cara, vou entristecer o Espírito Santo, não posso. Então isso evita pecar. Nessa geração que Paulo fala, uma geração que é os nossos dias, os últimos dias são hoje. E essa geração é exatamente o contrário. Eles não importam o que Deus pensa. Eles não se importam. E aí vai criando N espiritualidades. E cada um, cada vez mais, dono do seu próprio nariz. E ai daquele, cada vez hoje tem leis. Para eu não afetar o meu governo. Então, até para pregar hoje, o que eu estou pregando agora, você torna isso público, você corre o risco. Um risco de até ser denunciado e ser julgado, até preso, dependendo do que for. Mas nós falamos do amor de Deus, falamos do Evangelho de Jesus, que ama, reprova o pecado, mas estende as mãos para perdoar aquele que se arrepende. Aleluia! Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é aquele que estende a mão, é Deus estendendo a mão para todo pecador. E se o pecador se arrepender, confessar e crer que Jesus morreu na cruz por ele, vai se conectar ao Pai. Esse é o mundo, um mundo de pecado, um mundo distante, frio de Deus. Quando se refere aos últimos dias, a Bíblia usa outras expressões quando se fala nos últimos dias. Essa não é a primeira. Tem uma outra, diz assim, ó: nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Você já percebeu como há falta, a ausência de amor hoje? Tem um outro texto que usa a expressão os últimos dias. É lá no profeta Daniel. Ele diz assim: nos últimos dias a ciência se multiplicará. Você já percebeu quem dá a última palavra hoje é a ciência? Se a ciência fala, é esse caminho. Não questiona, é a ciência. Não estou falando que eu e você sejamos ignorantes. Claro que existem fatos, eu sou um bom estudioso, gosto de ler e aprender e entender. Mas o que rege a nossa vida, primeiramente, é um relacionamento com Deus. É a vida com Deus, é o que Deus pensa. Eu olho para Ele e vejo o que Deus pensa. Nesse contexto que nós lemos de Paulo, fechei aqui o texto, que Paulo expõe um contexto diabólico, terrível, pecaminoso. Como é que eu vivo?
como deve ser o meu contexto. E eu quero aqui, em alguns minutos, pontuar 5 pontos, 5 coisas, 5 maneiras. Deixa eu ver se é 5. 5 maneiras que a própria carta de Paulo me dá para eu viver nos dias de hoje, dias difíceis. Como é que se vive dia difícil? Se larga, se deixa, se mistura. Eu vivo numa contracultura. Mas como é que se vive, pastor? Me diz, eu quero falar com você. E nós vamos conversar a partir de agora 5 pontos. O primeiro, no capítulo 1 dessa mesma carta, diz assim, Paulo dizendo para Timóteo, aí essa eu li, foi a oração que nós fizemos aqui. Reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mas eu quero falar aqui de poder e reavive o dom de Deus que está em você. Nesses dias difíceis, nesse contexto, qual é o meu contexto espiritual? Viva avivado. E aqui ontem, meditando nesse texto, como Deus mexeu comigo. Sabe por quê? Eu gosto muito de agendas de avivamento. Cara, tem um culto de avivamento. Cara, eu quero ir. Eu gosto de avivamento, buscar o Senhor, para Deus avivar. E Ele aviva. Mas nesse texto aqui, o sujeito do avivamento não é Deus. Quem é o sujeito do avivamento? Diga, Joe é espanhol. Eu sou o sujeito do avivamento. Você, Timóteo, tem a responsabilidade de despertar, de reavivar o dom que está em ti. Não vai ser Deus, não. O dom, Deus já colocou, está aí dentro. Já habita em você. Desperta ele, reavive ele. E eu quero expressar mais do que somente o dom. A própria vida de Deus está em você. E você fala assim, como eu queria um avivamento. Desperte você, reavive você. Tenha essa postura de ser intencional, de ser o protagonista, de assumir a responsabilidade, dizer, eu que vou me avivar em Deus, vou buscá-lo mais, vou orar mais, vou ler a Bíblia de forma diferente, vou caçar. Tem um livro antigo que diz assim, o título do livro, Caçadores de Deus. É um livro impactante que fala exatamente sobre avivamento. Caçadores de Deus são pessoas que desejam a presença de Deus, que querem andar com Ele, que tudo na vida é olhando para o Pai. Eu amo a Deus. Eu me lembro quando criança, tinha meus 9 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo, 9 anos de idade, na igreja, uma igreja metodista, lá dentro do Jacarezinho. E aí, com 10 anos, eu ia pregar nos cultos nos lares, adorava em culto no lar, adorava ir na irmã de Janira, adorava ir na irmã Marilza, toda quarta-feira, na segunda-feira na irmã de Janira, na beira do rio, uma casa, você entrava, você sentava e você ficava no mistério lá, só ali. O culto era espontâneo, às vezes alguém cantava, daqui a pouco alguém orava, tinha gente que passava ali a tarde toda, eu gostava de ir lá. Aí eu me lembro que eu gostava também da casa da irmã Marilza, na casa da irmã Marilza eu recebi a oportunidade. Vamos ouvir o Weber. Aí está lá eu com 10 anos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. E manda abrir a Bíblia. Da pregação que eu tinha ouvido domingo. Eu pegava, anotava os textos da pregação. Ia lá pregar. Na casa da irmã Marilza. E sabe, irmãos, quando eu voltei para Jesus, eu me lembro dessa época. Me afastei por um tempo. Meus 16 anos, eu me esfriei na fé. E entrei, mergulhei no pecado. Foi tão triste, tão terrível. Um tempo que eu não gostaria de ter vivido. Foi esse tempo da minha adolescência. Eu voltei com 21 anos de idade. Quando eu voltei, eu me tornei um caçador de Deus. Aí eu me lembrei que quando em criança, eu tinha meus primos. Aquela roda de amigos e primos. Aí ia brincar, jogar bola. Gostava de jogar bola. Na época, Assembleia de Deus... História viva, hein? Atenção, guarda aí, registra, que isso é história. Não podia jogar bola, pecado. Nem andar de bermuda, calça comprida. Tá lá o Weber, menino no campo, jogando bola de calça comprida. Os moleques tudo de bermuda e eu de calça comprida. Já contei aqui
que a minha mãe ia lá me pegar. Aí eu jogava de calça comprida. Quando eu via minha mãe, alguém gritava: tua mãe, tua mãe! Aí eu corria, saia de campo, aí ficava ali parado. O que você está fazendo aí? Estou olhando o jogo, minha mãe. E você está suado? É o sol. Aí depois confessava: mãe, perdão, mãe. Estou te perdoando. Mas pegava minha orelha, levava para casa, joelho, Salmo 91, 50 vezes. Aquele cabido onde esconder do Altíssimo, a sombra do Impotente, descansará direito do Senhor, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Aí vai embora. Eu sabia de cor que era 50 vezes Salmo 91. Eu sei que naquela época tinha uns excessos da religião, mas havia um zelo de não pecar. Aí vinha um excesso. Graças a Deus a igreja foi aperfeiçoando, entendendo o que é costumes e o que é doutrina, o que é verdade bíblica e o que é invenção humana, tradição. E foi se aperfeiçoando, mostrando que de fato era pecado. Aí eu me lembro que eu gostava, adorava das vigílias e das orações. Sabe como meus primos me taxavam? Lá vai o pastorzinho. Lá vai como que se falava? Tinha uma expressão diferente. O fanático. Lá vai o fanático. Gente, aquilo mexia comigo. Mexia comigo. E eu me sentia rejeitado do grupo. E eu não queria me sentir rejeitado do grupo do futebol, dos amigos, dos primos. E quando isso lá vai o fanático, eu me murchava. Eu murchava, ficava triste. Quando eu voltei para Jesus, eu me lembrava desse termo. Primeira vez que eu fui numa vigília, aí eu falei assim: Senhor, me dá aquele fanatismo de novo. Eu quero voltar a ser fanático. Se fanatismo significa desejo ardente pela tua presença, eu quero ter um desejo ardente pela tua presença de novo. Se fanatismo significa você imergir na palavra de Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, eu quero novamente ser chamado de fanático. E por favor, se alguém me chamar de pastorzinho, eu não vou mais ficar entristecido. Vem, Espírito Santo, reavive em mim. Deus me avivou. Eu me lembro quando fui avivado, era numa canção, e num culto de jovens lá da igreja, da qual participei por toda a vida, aquilo mexeu comigo. Mas eu, logo naquele tempo, eu ficava assim nessa busca do Espírito Santo, para estar sempre me renovando. Mas esse texto me dá um aviso. Sabe qual aviso? O Espírito Santo vem e me aviva sim. Mas aqui o texto diz assim: Timóteo, desperta, reavive o dom que está em você. Está dentro de você. Eu quero a alegria do Espírito Santo. Se alegre. Desperte você. Pegue 15 minutos antes de ir para o trabalho e diga assim: esses 15 minutos eu vou consagrar a ti. Eu quero ler o texto da palavra de Deus, o capítulo de Timóteo. Vou acompanhar as cartas ao Timóteo. Eu quero ouvir um louvor, vou botar um louvor aqui. Eu quero ter esse tempo contigo e vou consagrar o meu dia. O meu dia hoje vai ser abençoadíssimo, porque eu estou me consagrando a ti logo no início. Desperta, desperta. Reavive, Timóteo. Viva avivado. Dias difíceis, dias de mornidão, dias de muitas filosofias, dias de muitos ataques, dias de muitas tentações. Como é que eu e você vamos nos manter firmes, fiéis ao Senhor? Avivados. Avivados. Você podia aplaudir o Senhor, você podia reagir melhor a isso. Avivados, avivados, avivados. Eu quero ser avivado diante do Senhor. Quem sabe receber alguém dizendo para você: tá fanático, hein? Tá indo domingo manhã e noite para a igreja, ficou fanático, hein? Outros vai até na escola bíblica. Tá fanático, vai ser pastor, hein? Brincadeira à parte, eu sei que tem pessoas que têm suas agendas, mas viver avivado é você ter um desejo que não se esgota, até porque a fonte, ela está sempre presente, ela não seca. A fonte que é Deus, a hora que você for, tem para você, tem para todo mundo. A hora que você falar: oh, eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu estou sentindo frio, eu e você, nós temos esse detector, é natural dentro de nós. Todos nós sabemos diagnosticar o nível nosso de espiritualidade. Está descendo, está descendo. Oh, não estou com vontade. Está descendo. Passei 2 semanas, nem abri a Bíblia. Está descendo. Não deixa descer, não.
Em nome de Jesus, diga para Deus: Deus, eu não vou deixar descer, eu vou me manter fiel, vou me manter aceso. Tem um outro texto lá em Levítico que diz assim: não deixe apagar a chama que está aí, ela está acesa. O pavio que fumega, não deixe apagar o pavio que fumega, diz o texto bíblico. Viva avivado, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Viva avivado, mas diz também de amor e de moderação. Viva com amor. Se os dias de hoje o amor esfriou de muitos, que o seu esteja aquecido demais. Ame a Deus e ame as pessoas. E quando você ama as pessoas, você vai tolerar um pouco mais. E quando você ama as pessoas, você tem um pouco mais de paciência. E quando você ama, você cuida. Você se doa um pouco mais. Quando você ama, você se importa de fato com as pessoas. A igreja tem que ter este clima de amor, de preocupação. Dizer: como é que você está? Orei por você hoje. Como nós oramos agora. Viva com amor. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aí lá no capítulo 4, nessa mesma carta, diz assim, ó: ô Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições. Seja sóbrio. Moderação é sinônimo de equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. Ser sóbrio em dias de extremidades, de tantos extremos, a gente precisa de ter equilíbrio na fala, na conversa, nas respostas, nas reações, equilíbrio nas emoções. Quem já se flagrou num desequilíbrio emocional? Eu confesso mesmo, gente, está aqui. Já me vi. Quem já chegou na fronteira? A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Quem já foi na fronteira assim e viu o pecado? Irou demais e... vou enganar. Quem aí? Irai-vos, mas não. Cara, que se encostou no meu carro? Trânsito, então, quem anda no trânsito? É brincadeira, não. Irai-vos, mas o quê? Não pequeis. Não peca, não. Deus te autoriza até você irar. Ó, ira, vai, pode irar. É um sentimento humano. É um senso de justiça maior. Mas não faça o quê? Não peque. Sabe quando a gente peca? A gente quer se vingar. É dentro de casa, nos relacionamentos conjugais. A gente quer logo... Vou matar na... Já ouviu a expressão matar na unha? Quem já viu aí? Matar na unha. Vou matar na unha. Alguém já disse assim, ó: eu sou crente, eu sou aceso e avivado, mas se pisar no meu calo, tira o calo, irmão. Arranca esse calo aí. Não pode ter o calo, não. Você tem que irar. Aí você pede assim: Senhor, me dê a régua certa. Que às vezes tua régua está curtinha. Tem um pavio curto, hoje tem a régua curta. Você ira com facilidade. Não, peraí, calma. Tem um pouco mais de paciência. Irai-vos, mas não pequeis. Estou usando esse exemplo, mas tem tantos outros. É porque a gente está falando de equilíbrio, moderação. Moderação para comer. Para comer. Moderação. Moderação, a aula de hoje. O quê? Para gastar. Moderação. 13º. Deus me abençoou. Vou no shopping. Pastor Jeremias Pereira conta uma experiência. Eu estava nessa pregação e não esqueci nunca mais, que foi muito engraçado. Ele foi atender um casal. E o casal era o marido querendo matar a esposa. Terrível, não é, não é? Terrível. Aí chegou lá: eu vou esganar essa mulher. Eu vou esganar. Santo varão, moderação, calma. Senta aí, esfria a cabeça. Dona, fica lá. Espera aí. Santo varão, conta a história. Por que você quer matar essa dona? Pastor, eu vendi meu carro e depositaram 17 mil reais na minha conta. 17 mil reais. E aí, eu estou esperando para fechar o outro carro, a compra do outro carro. Está tudo certo. Quando eu vou mexer na conta, a conta está zerada. Pegaram o dinheiro, roubaram. Vou correr na agência. Antes de correr na agência,
Ele sentiu assim, deixa eu ligar para minha esposa. Amor, a nossa conta tinha 17 mil. Eu esqueci de falar que era o dinheiro da compra do carro. Fechei, vou comprar outro. E sumiu, vou ter que ir lá no banco. Ah, o dinheiro era do carro? Eu pensei que Deus tinha enviado uma provisão gigante para mim. Fui no shopping e torrei os 17 mil reais em roupas e acessórios e tudo mais. Pastor Jeremias contando isso. Aí ele diz assim, rapaz, sai dizendo que eu aqui agora que vou esganar ela. Gastou 17 mil reais no shopping. Eletrodoméstico, renovou a casa. Bênção de Deus, glória a Deus. Deus me abençoou 17 mil. Moderação. Viva com moderação. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições. Viva com resiliência. Sabe o que significa resiliência, essa palavra? É aquilo que você entorta, mas não quebra. Tem uma elasticidade muito grande, não quebra. Você vai entortando aquela régua. Mas não pensa uma régua aquela que quebra fácil. Aquela outra de um outro material. Você entorta, ela não quebra. As aflições, suportar as aflições, é quando ela te entorta, dói. Você está quase rastejando, mas você não quebra. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você não quebra. Suporte. Deus hoje está buscando gente desse calibre, que sabe suportar as fases. E eu sei que talvez você possa dizer, pastor, a minha fase virou, meu tempo virou uma temporada. Pastor, prolongou, e eu concordo com você, isso pode minar a fé, pode te desanimar, desacreditar. Mas não quebre não, em nome de Jesus. Quebre não, se mantenha. Eu sei que se você estar aqui, você já tem resiliência, e glória a Deus por isso. Mas toda vez que você vê a chapa esquentar, caldo ferver, lembre-se, suporte as aflições. Que pode ser que nesse calor aí, Deus mude algum elemento dentro de você. Você já viu que o poder do cozinhamento de uma comida, muda, altera, né? Ali a física daquele elemento, um feijão. Como é que o feijão, ele de duro, enrijecido, ele fica mastigável? Como? Aonde? Panela de pressão. Sacou? Entendeu? Da próxima vez que estiver na panela de pressão, será que Deus está querendo me amolecer aonde? Onde é que Deus quer me amolecer? Onde é que meu coração está muito duro? Está meio... Aí Deus está tratando. E por último, viva com fidelidade. E a fidelidade, 11:11, dá tempo de eu ler, capítulo 2 todo. Como disse, nós vamos ler, porque aqui fala do que Paulo está pedindo de Timóteo. Quais são as características de um homem que é fiel? Eu queria ler com você, que eu fui buscar no capítulo 2, eu achei tanto, eu falei, é tanto para a minha vida, e eu quero imprimir o capítulo 2 para deixar assim, sabe, perto de mim, para me lembrar. Ser um homem fiel. Eu quero ser esse homem fiel. Olha isso. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho.
É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite, igualmente, os falatórios inúteis, profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na iniquidade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas, absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. É um manual de instrução. Paulo está escrevendo para um filho na fé. E ele quer ver esse filho na fé tendo sucesso, dando certo na vida. E ele passa aqui conselhos para fazer parte da história dele. É uma referência, é um aferidor. Sabe o que é um aferidor? Para ver se a sua vida está pesando adequado, tem um aferidor na balança. É o aferidor. Pastor, como eu devo me comportar em dias difíceis? Das 5, eu gosto de todo o capítulo 2, dos 5 pontos que eu preguei. Viva com fidelidade. Leia esse texto novamente, risque ele, pegue ele, coloque no seu Instagram. Algo que te mexeu contigo, algo que Deus falou, coloque no seu computador, mas principalmente, imprima no seu coração. Diga, Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero te agradar mais do que tudo. Eu quero viver nos dias difíceis em fidelidade. Fique de pé em nome de Jesus. Viva avivado, viva com amor, viva com sobriedade, viva com resiliência, viva com fidelidade. Vamos orar ao Senhor. Deus, a tua palavra, ela nos edifica. A palavra, ela nos instrui, nos dá a melhor instrução. É um manual de instrução. Nela aprendemos como viver uma vida de excelência, como viver uma vida governada por ti, como viver uma vida leve, uma vida de relevância, uma vida que é luz para outros nas trevas. Hoje, nessa manhã, dias difíceis, estamos vivendo nesse tempo, dias em que as pessoas são egoístas, como nós lemos aqui, dias em que as pessoas disputam poder, nós vemos dias em que as pessoas brigam por coisas mesquinhas, as pessoas perderam a sensibilidade, pessoas que são cruéis. É difícil discernir quando andamos nas ruas, pessoas que são realmente
mais amorosas, mais educadas. Via de regra, nós encontramos pessoas que estão nesse enredo aqui. Como não fazer parte disso? Como andar na contramão desse mundo? Tendo a tua natureza, a natureza de Cristo. E quando eu tenho a natureza de Cristo, eu vou ter todos esses elementos. Eu terei avivamento, terei amor, terei equilíbrio. Ah, Deus, como precisamos de equilíbrio. Resiliência. Aleluia. E viveremos em fidelidade. Queremos, Senhor Deus, que esta palavra ganhe espaço dentro de nós durante todo esse domingo, para que possamos viver tudo que a tua palavra quer que vivamos, Senhor. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Dizemos amém.